Olá! Todos os anos, no dia 25 de novembro, é celebrado o Dia Internacional de Luta pela Não Violência contra a Mulher. A data foi instituída no primeiro encontro feminista da América Latina e Caribe, realizado em 1981, em Bogotá. Trata-se de uma homenagem a Las Mariposas, codinome utilizado em atividades clandestinas pelas irmãs Mirabal, Minerva, Pátria e Maria Teresa, heroínas da República Dominicana, brutalmente assassinadas nesta data, 25 de novembro, em 1960, pela ditadura de Rafael Leônidas Trujillo. Para falar desse tema, a luta pela não violência contra as mulheres, convidamos ao estúdio da TV Senado a doutora Laís Cerqueira, promotora de justiça aqui no Distrito Federal, e também a doutora Elizabeth Garcês, advogada e uma das que participaram na elaboração da Lei Maria da Penha, que está completando já mais de um ano em vigor neste ano de 2007. Doutora Elizabeth, como foi o processo de formulação, de trabalho, toda essa luta, né, que a Lei Maria da Penha aglutina num instrumento legal? Bom, a Lei Maria da Penha é mais um passo. Ela não é, certamente é um processo que a gente vem de muito tempo, desde a criação das delegacias de mulheres. O movimento feminista sempre trabalhou no sentido de buscar soluções para essa questão. Há muitos anos atrás, mais ou menos pelos idos de 2000, a gente começou a se reunir pensando em criar um novo instrumento, porque a lei que a gente tinha, na realidade, foi uma lei trazida ao movimento, mas não criada pelo movimento, que era a Lei dos Juizados Especiais. A partir daí, então, esse pré-projeto criado pelo movimento de mulheres foi levado e foi aceito como uma base para o trabalho do grupo de trabalho do governo federal, do executivo, e esse trabalho que saiu ao final e foi encaminhado como mensagem ao legislativo, depois sofreu também o nosso apoio, o nosso trabalho, como resultado também das audiências públicas que sucederam. Enfim, é um processo longo, mas um processo muito, muito interessante. Eu acho que desde a Constituição a gente não vê uma lei ser trabalhada com a participação de tanta gente, né? Isso foi importante. Doutora Laís, quais foram as principais mudanças que a Lei Maria da Penha trouxe em relação ao que existia no passado? Bom, a gente tem hoje um ano, né, de vigência da Lei Maria da Penha, e o que a gente pode observar é muita alteração mesmo legislativa, ainda um pouco de resistência na aplicação da lei, mas eu posso citar, por exemplo, que antes da Lei Maria da Penha se aplicava aos casos de violência doméstica a Lei dos Juizados Especiais Criminais, que é a Lei 9.099 de 95. Essa legislação, ela trata de crimes de menor potencial ofensivo e os princípios do Juizado Especial Criminal são celeridade, informalidade, pacificação social, acordo, né? Então, nós tínhamos antes uma situação que deixava a mulher numa situação difícil quando chegava numa audiência ou mesmo quando procurava a delegacia de polícia para registrar uma ocorrência, porque ela sofria uma violência doméstica e procurava a delegacia ou a justiça através dos juizados e recebia a mesma resposta que qualquer outro crime de menor potencial ofensivo. Isso desde 95 até então a entrada em vigor da Lei Maria da Penha. Mas, por outro lado, a gente tinha uma questão complexa para resolver, porque apesar da Lei dos Juizados Especiais Criminais tratar de crimes de menor potencial ofensivo e englobar os crimes de violência doméstica, que normalmente são ameaça, lesão corporal, crimes contra a honra como injúria, difamação, calúnia, né, vias de fato, e a Lei dos Juizados Especiais Criminais ela não conseguia dar uma resposta para as mulheres, principalmente por quê? Porque nós tínhamos aí todo um contexto internacional onde se considerava que um ato de violação dos direitos humanos a violência contra a mulher. E, por outro lado, então, nós tínhamos no Brasil, né, uma lei tratando como uma coisa, um crime de menor potencial ofensivo, um ato de violação de direitos humanos. Então, com a Lei Maria da Penha, vieram várias alterações. Hoje, por exemplo, a vítima ela vai numa delegacia de polícia
se o crime está sendo praticado naquela hora ou se é logo após, o delegado pode prender em flagrante o autor dessa agressão, né? Se não é flagrante, mas o caso é muito grave, o delegado pode pedir, representar o juiz pela decretação da prisão preventiva desse agressor. Além disso, a vítima ela pode, na própria delegacia também, requerer, sem presença de advogado, né? Ela faz um requerimento de medidas protetivas de urgência, como, por exemplo, o afastamento do lar do agressor. Então, hoje, a gente pode efetivamente dar uma resposta mais concreta para essa vítima. A senhora falou da prisão em flagrante do agressor. Essa prisão pode ser relaxada mediante pagamento de fiança? É possível, sim. Então, é cabível a fiança, sim. E, às vezes, até, na prática, muitos colegas promotores de justiça enfrentam a seguinte situação. É arbitrada a fiança e, às vezes, a própria mulher que depois vai juntar o dinheiro e, com esforço, paga a fiança para liberar o agressor. Quer dizer, ainda é aquela situação... Porque a gente sabe que a violência doméstica, na verdade... O foro íntimo é muito difícil. Às vezes ela acontece a agressão, ela vai, registra a ocorrência, passa um tempo, ou mesmo até no dia seguinte, ela vai lá e quer desistir dessa ocorrência policial, que inclusive hoje é uma coisa que mudou com a Lei Maria da Penha. A vítima não pode mais hoje procurar a delegacia para desistir da ocorrência. Ela tem que se dirigir ao juiz e o juiz marca uma audiência com ele, com o promotor de justiça. Qual o motivo disso? Ela hoje, então, ela só pode renunciar sendo ouvida pelo juiz e pelo promotor para que, né, ela seja esclarecida. Olha, por que a senhora está desistindo? A senhora sabe o que vai acontecer? As penas previstas são essas, né? A senhora tem direito a isso, a senhora tem essas medidas protetivas a seu favor. Ou, às vezes, não é nem porque muitas vezes ela está sendo ameaçada para desistir da ocorrência, outras vezes não é nem por ameaça, é porque realmente o agressor ele melhorou um pouco na relação e ela quer desistir. Só que normalmente a agressão volta a ocorrer depois. A senhora falou também de resistência na aplicação da Lei Maria da Penha. Resistência por parte de quem? Dos próprios operadores do direito. Inclusive, nesse ponto, eu achei muito interessante, né, a abordagem feita pela doutora Elizabeth, porque nós promovemos lá no Ministério Público uma série de seminários, né, encontros, para poder justamente mostrar a legitimidade da Lei Maria da Penha. Porque os operadores do direito têm resistido em que sentido? Ainda é um pensamento assim, machista mesmo em cima dessa questão. Porque uma lei que cria diferença entre homens e mulheres, essa lei não pode ser legítima, já que a nossa Constituição Federal fala que homens e mulheres são iguais perante a lei. O que acontece é que, na prática, essa igualdade ela não se verifica, né? Então, a gente tem uma igualdade formal, uma igualdade proclamada aí pela Constituição, mas que, na prática, ela não tem ocorrido. Por quê? Porque, efetivamente, né, todo mundo sabe que a violência contra a mulher, o número é muito superior do que um caso ou outro isolado em que a mulher agride o seu parceiro. Então, nesse contexto, algumas pessoas, né, defendem, então, que a lei é inconstitucional, né, levantam esse argumento. Mas, por trás disso, na verdade, vem, acho que aquele pensamento ainda, mesmo quando ainda não existia a lei dos juizados especiais criminais, de que quando esses casos chegavam na justiça, a tendência era abafá-los, era absolver, não, isso é só um conflito familiar. Panos quentes, né? Vamos manter a harmonia, mas que harmonia, né? Num lar onde já não existe harmonia. Então, assim, existe essa resistência e como que tem funcionado na prática? Existe hoje, por exemplo, alguns juizados que não aplicam a Lei Maria da Penha, continuam trabalhando com a lei dos juizados especiais criminais, numa postura flagrantemente contrária à lei, né? Então, assim, nós verificamos alguns casos como esse. Existe, por exemplo, um caso de uma decisão de Sete Lagoas, onde um juiz, na decisão, para indeferir, né, para dizer que não aplicaria a Lei Maria da Penha, teceu uma série de comentários, né, machistas, diz que a mulher era a desgraça da humanidade, tudo começou no Éden e tudo. Quer dizer, ele fez essas considerações para afastar a aplicação da lei. E muitos também que, apesar de não terem esse tipo de comentário, não aplicam a lei, têm, na verdade, essa mesma mentalidade, né, de que a lei não deve ser aplicada. O homem, né, tem que responder mas e o homem, quando for vítima, ele não vai ter esses direitos? Não, realmente a lei ela é somente para as mulheres em situação de violência doméstica familiar. Doutora Elizabeth, a Lei Maria da Penha ainda não está completamente implantada. O que falta para a plenitude da aplicação dessa lei? Falta muita coisa, mas eu acho que é importante fazer aqui um certo aditamento
ao que ela está colocando, que é a questão da tolerância, não é? Quer dizer, esse crime é um crime que não pode ser tolerado pela sociedade. E, ao contrário, há uma certa tolerância. Quando se coloca que esse tipo de crime era, pela Lei 9.099, de menor potencial ofensivo, é porque parece que se quer olhar esse crime dessa maneira. No entanto, é um crime, é um delito, não é? Na hora que um homem agride uma mulher, não pode ser tolerado, como não pode ser tolerada agressão nenhuma. Para isso, você tem uma estrutura governamental que vai dar a proteção ao cidadão. Então, a mulher tem que ser protegida como qualquer cidadão, como um cidadão de primeira categoria, eu acho. Que harmonia no lar é essa, onde um bate e o outro apanha? É evidente, né? Agora, outra coisa que também a promotora disse que eu acho que é importante, a Laís colocou que é importante a gente colocar, é essa história da mulher que vai, desiste da queixa, às vezes, como ela diz, junta o dinheiro para pagar a própria fiança. Isso é consequência da própria dificuldade e falta de serviços em torno desse tratamento da mulher, porque muitas mulheres precisam ser reforçadas nessa sua vontade, elas precisam compreender tudo que está acontecendo com elas e não tolerar esse tipo de violência. Agora, essa atitude envolve outras questões mais complicadas, por exemplo, além da questão sentimental, que tem peso forte nisso aí, muitas vezes o marido é importante na economia da família, precisa trabalhar. Claro. Não é? Então, ele preso não vai poder prover a família. Isso é um dos pontos, sem dúvida, né? Agora, é evidente que se ele não bater, ele não vai preso. Então, claro. É claro não, que... Uma coisa não justifica a outra. Não justifica, não, é porque às vezes a mulher chega numa delegacia, por exemplo, e um profissional que está lá atendendo, às vezes que não está muito, digamos assim, capacitado para esse tipo de atendimento, que é diferenciado. A doutora já foi... delegada de polícia, sabe disso, ela chega e ela escuta isso. Olha, cuidado, hein, porque agora ele vai ser preso e aí como é que você vai ser... Isso não é essa a questão. Ele só vai ser preso se ele efetivamente bater, se ele agredir. Uma ideia que me ocorre, não sei se seria uma boa solução, seria a instituição talvez de um fundo para assistir a essas famílias. Mas existe possibilidade, assim. O próprio delegado, o próprio juiz, ele pode incluir essa mulher em serviços. Está lá na lei, a lei permite isso. Então pode colocar no Bolsa Família, pode colocar em qualquer tipo de serviço que dê a ela um mínimo de sustento durante esse período. E pode também fixar que esse marido, se ele tiver emprego, que ele pague uma pensão. Nada impede. Então, a lei, na realidade, ela é um belo instrumento para você começar a transformar. Agora, eu acho que também é importante a gente colocar o seguinte, se você pensar que até 88, nas relações de casamento, o homem e a mulher não eram iguais, havia digamos assim, um status quo, quer dizer, se imagina isso, quer dizer, o homem era o chefe da sociedade conjugal, exercia esse poder, quer dizer, transformar isso na sociedade é difícil. Daí a importância de campanhas, como a campanha dos 16 dias, que é uma campanha transformadora, essa é a ideia. E também o instrumento, que é a lei, é transformador, não é? E assusta, né? Quando você vê um juiz, por exemplo, dizer isso, dizer que ele não vai aplicar, porque, afinal de contas, a mulher tem que ser protegida, a mulher dele não apanha, e coisas dessa espécie dentro de uma sentença, chega a ser assustador, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre a lei dos 16 dias já, mas voltando à pergunta que lhe fiz, o machismo ainda é o principal empecilho para a implantação total da Lei Maria da Penha? Quais são os outros obstáculos, as outras dificuldades? Não é só o machismo, né? Mas é também a própria sociedade e os próprios, a justiça estadual compreender a importância desse instrumento e colocar tudo isso no seu orçamento, porque também não adianta não colocar no orçamento. Então, a lei é federal, mas ela precisa ser implementada nos estados, porque são as leis de organização judiciária estaduais que são competentes para criar os juizados, para trazer os serviços, para fazer, enfim, desse espaço onde a mulher pode ser atendida com qualidade. Doutora Laís, quais são os dispositivos na Lei Maria da Penha que a senhora julga os mais importantes, os fundamentais? Bom, o principal, né, que traz mais polêmica é justamente se eu não me engano, o artigo 41, que fala que não se aplicam os casos nos crimes de violência doméstica familiar contra a mulher a Lei 9.099. Ou seja, esse dispositivo, ele afasta completamente a Lei 9.099, que é dos juizados, para os casos de violência contra a mulher. Depois desse dispositivo, né, por exemplo, uma consequência dele é que uma alteração importantíssima que a gente teve hoje
é que o crime de lesão corporal, por exemplo, ele deixou de ser de ação penal pública condicionada, que quem tinha transformado essa ação nessa natureza era a Lei 9.099, e passou a ser pública incondicionada. O que significa, né, isso, assim, numa linguagem mais clara? É que, com a Lei dos Juizados Especiais Criminais, a mulher que era agredida fisicamente pelo seu marido, numa agressão que deixasse marca, né, a lesão corporal, ela tinha esse poder de decidir ou não se ela ia querer processar o seu companheiro, seu namorado, seu parceiro. E hoje em dia, não. Essa ação ela passou a ser pública e incondicionada, ou seja, qualquer vizinho, né, um policial que esteja na rua e presencie uma cena de agressão, né, qualquer pessoa pode denunciar isso e mesmo que a mulher não queira a prisão do agressor, o delegado de polícia ele vai efetuar essa prisão. Né? Então, ou mesmo que ela não seja situação de flagrante, mas alguém foi lá e denunciou o fato, né, a autoridade policial, isso vai ser apurado, mesmo que ela não queira. Isso é uma coisa interessante porque tira da esfera da vítima esse poder de decisão se quer ou não continuar, né, com a ação penal. E, por outro lado, na verdade, mostra que a agressão contra a mulher ela é de interesse público, interesse coletivo na apuração de um fato dessa natureza. Não é mais o interesse privado, individual da vítima ou daquela família. Acaba com aquele ditado popular que diz que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Exatamente. Ainda subsistem algumas infrações, né, cometidas nesse contexto de violência doméstica em que a mulher ainda pode decidir se quer prosseguir ou não, como é o caso, por exemplo, da vias de fato, né, que é essa agressão que não deixa marca, um empurrão, né, um puxão de cabelo, né, os crimes contra a honra, que são a calúnia, injúria, difamação, a própria ameaça de morte ainda depende da representação, que é a manifestação de vontade da vítima. Então, em alguns casos, ela ainda pode desistir, ela pode querer prosseguir ou não, está na esfera dela, né, de decisão. Mas, no caso específico da lesão corporal, acho que é importante frisar isso, passou a ser pública e incondicionada, ou seja, é como se fosse o mesmo tratamento que é dado a uma tentativa de homicídio. Né? A gente tem casos de tentativa de homicídio onde a vítima, não, mas eu me reconciliei, eu não quero prosseguir com essa ação. E é muito tranquilo para quem está, por outro lado, prestando, né, o serviço à justiça ali, dizer para essa vítima, olha, me desculpe, mas isso não está na sua esfera de decisão. Isso há um interesse público, um interesse coletivo, que esse fato seja apurado. Certo. Então, é a mesma situação. Vamos aproveitar o finalzinho desse primeiro bloco, nós temos mais 2 minutos e meio, para explicar as diferenças entre calúnia, injúria e difamação. Normalmente as pessoas confundem muito esses três. Os três são crimes contra a honra da pessoa. A calúnia e a difamação é a imputação de um fato ofensivo à honra, e ainda há uma diferença entre elas. E a injúria, você não imputa fato, você vai imputar uma qualidade negativa ou praticar alguma ação que seja ofensiva à honra da pessoa. Mas então vamos lá, um exemplo de calúnia. Né? Então, é a imputação de um fato que ofenda a honra da pessoa e esse fato está ligado à prática de um crime. Então, eu vou dizer, por exemplo, que o meu vizinho, né, está vendendo drogas, fornecendo drogas na comunidade. Tá? Então, isso eu estou caluniando o meu vizinho. Certo. Né? Agora, a difamação, eu imputo um fato também, eu digo que a pessoa está fazendo alguma coisa que é ofensiva à honra dessa pessoa. Mas que não necessariamente é crime. Mas que não é crime. Então, por exemplo, essa mulher, depois que ela separou, depois que o marido saiu de casa, ela anda com a vizinhança inteira. Quer dizer, eu estou ofendendo a honra, né, da pessoa, então, este homem... Ele perdeu o emprego e também não quer saber de nada. Ele não quer saber de trabalhar, ele não quer... Passa o dia bebendo. Passa o dia bebendo, quer dizer, ele não está praticando nenhum crime, eu não estou imputando a prática de crime a essa pessoa, mas eu estou ofendendo a honra dessa pessoa. Certo. Né? E a injúria, normalmente, ela é ligada a xingamentos, está ligada à qualidade. Então, assim, isso é a mais frequente no caso de violência doméstica, são os xingamentos, né, do companheiro, do marido, namorado contra a sua parceira. Né? Então, são xingamentos de várias ordens. Ok, nós vamos então encerrar o nosso primeiro bloco, vamos voltar a seguir falando um pouquinho da campanha dos 16 dias e falando mais também sobre a Lei Maria da Penha. Vou aproveitar, dar os endereços eletrônicos da Agende e também lá da promotoria, está aí na sua tela, www.agende.org.br/16 dias, para quem quiser mais informações sobre essas campanhas de luta pela não violência contra a mulher. Temos também o e-mail
lá da Promotoria de Justiça, está aí na sua tela, pro-mulher@mpdft.gov.br. E lembrando ainda que se você tem algum tema para trazer ao nosso debate, quer fazer alguma crítica, alguma sugestão, o nosso e-mail também está disponível, entrevistas@senado.gov.br. Não saia daí, a gente volta já já.